Alô, pessoal, estou aqui de volta nesta mais uma aula que vou levar com vocês hoje a respeito de fenômenos, né? E a respeito de alguns assuntos que eu, preliminares, quero falar com vocês. Então, vamos começar falando sobre fenômeno. Fenômeno é toda uma manifestação da natureza, uma manifestação natural, né? E há uma interdependência entre os fenômenos, né? Por exemplo, uma manifestação da natureza, um raio, um meteorito, a água de uma cachoeira caindo, né? Aí é uma interdependência de fenômenos. É um raio caindo, um raio, não, uma descarga elétrica, vamos dizer, ela passar pela atmosfera, o raio é um fluxo elétrico muito grande, né? E ele entra em atrito com as moléculas do ar e transfere a sua energia cinética sob forma de calor, de atrito para o ar. Quando esse entra em atrito, ele esquenta, né? Esquenta e se dilata, o ar se dilata violentamente, porque aquela energia toda, né? Um raio tem milhões de volts, né? Passando em alta velocidade, com toda aquela energia, em milhões de volts, né? Aquele atrito, aquele fluxo todo de elétrico, provoca um calor que se manifesta rapidamente. A descarga elétrica ela é rápida, em frações de segundos. Então, toda aquela energia liberada em frações de segundos, sabemos que a potência é energia dividida pelo tempo, né? O tempo é curtíssimo, aquilo provoca uma dilatação rápida do tempo, né? E aquela dilatação em frações de segundo provoca o estrondo do trovão, né? Aquela coisa. Então, em tempestade de raio, realmente, né? Quando tem uma tempestade de raio, é de assustar, né? Raios, nuvens carregadas com um potencial elétrico muito grande, provoca os raios. Uma cachoeira, né? Uma cachoeira, a água cai lá de cima, né? É uma energia potencial lá em cima. E ela vem caindo energia cinética. Evidentemente, fenômenos cinemáticos, o movimento, né, queda livre da água, se transforma num movimento mecânico, né? Quando se leva em consideração a água, né, a massa da água que cai. É aproveitado nas hidrelétricas, né, para gerar energia, né, a energia potencial dos rios, né, a energia elétrica. São manifestações naturais que provocam, que são relacionadas com outras manifestações. O raio é relacionado com a liberação de calor, o efeito Joule e a produção de sons, né, acústico, né? Movimento de som e de ondas de som. E também, por exemplo, além desses, tem outros fenômenos que ocorrem que há uma interdependência, né? O meteorito caindo, né? O meteorito, ao cair, ele risca o ar, né? Ele risca o céu. Aquilo nada mais é que o atrito, né? E aquilo provoca uma energia luminosa ali que sai ali dele, né? Então, aqui nós vamos ter um fato interessante, no mesmo fenômeno, por exemplo, a eletricidade. Nós sabemos que a eletricidade é o fenômeno que tem dois parâmetros, uma tensão e, geralmente, todo circuito tem uma resistência, né? Numa circuito tem resistência. Na corrente elétrica, eles falam de tensão, corrente e resistência elétrica. Então, quando se faz todo resistor, quando se estabelece uma DDP em sua extremidade, dá passagem de uma corrente elétrica, né? Que é atenuada pela existência do resistor, a propriedade resistiva de um resistor. E também nós temos as leis, que se dividem em duas. As leis qualitativas e as quantitativas, né? No caso do resistor que eu estou citando aqui, esse caso particular do resistor, vou dar dois exemplos. O caso do resistor. Primeiro, o resistor. Quando você estabelece uma diferença potencial entre as extremidades do resistor, há uma passagem de corrente elétrica, né? E para cada resistor com diversas resistências, há uma passagem de uma corrente diferente, né? Todo resistor, da passagem de uma corrente elétrica, ele provoca uma atenuação, ou seja, o fenômeno da resistência. Todo resistor assim. Então, essa lei aí, que num caso simples seria uma bateria, né? Um gerador, né? Ligado a um resistor, ligado a um perímetro, um amperímetro. Nós temos no circuito, como vocês veem aí, o gerador, o resistor, que é um R maior, um R menor. É a existência do gerador em um perímetro. Quando você liga o circuito, aí uma chave, né? Você liga o circuito, é uma circulação de energia. Todo o resistor faz isso. É uma lei qualitativa. Mas quando você pega de cada resistor, vários resistores, você experimenta um por um, a resistência de cada valor de resistência de cada resistor dá origem, no cômputo geral,
a uma lei quantitativa. Cada resistor, quando você põe o reostato, né? Varia a resistência ali no próprio reostato, a variação da resistência, você anota. Esse circuito elétrico que eu mostrei aí, ele define uma lei quantitativa, que é a lei de Pauli, né? A lei de Pauli. Nós temos que é um caso especial da lei de Pauli, porque na lei de Pauli nós temos o gerador, tem a diferença de potencial, e além do gerador, pode ter mais gerador, né? E o receptor, né? No caso dessa lei de Pauli, nós temos simplesmente o gerador, porque o gerador é dois tacínios, né? Um maior ou menor. Nós temos um só gerador. E esse desenho representa o gerador, já que está bem sozinho. Não tem elemento receptor, que é que se põe contrariamente à passagem de corrente elétrica. Esse circuito simples aí, o gerador, o resistor, o amperímetro e e a resistência do gerador, é apenas um caso da rede Pauli, né? Um caso. E a corrente que circula nesse circuito é igual a E por Rzinho mais Rzão. Né? Rzinho mais Rzão, R grande. Isso define a lei de Pauli para esses casos, o caso particular. Você variando a resistência, você colhe. Então, esse caso aí é uma lei, define, né? Estabelece um caso da lei quantitativa. Agora, você tem um outro caso aí, no caso da lei de Fourier, no caso para fluxo de calor, né? Então, no fluxo de calor, nós temos a lei de Fourier, né? Nós temos uma camada, aí está na figura, material, né? Uma camada, atravessada por um fluxo de calor. Bem, e aí você vê uma fórmula, o φ, né? Que é fluxo de calor, através de uma camada, nós temos um K, o A, que é o A é a área da superfície atravessada, e a diferença da temperatura das duas extremidades da área, dividida pela espessura da camada, né? Da camada material atravessada pelo calor. Isso aí define a lei de Fourier, né? A lei de Fourier. Agora, eu vou enunciar aqui a lei de Fourier, e depois eu vou falar um breve comentário sobre o que é decorar e aprender, né? A lei de Pauli, ela fala o seguinte: num regime estacionário, o fluxo de calor por condução de material homogêneo é diretamente proporcional à área da secção transversal atravessada e à diferença de temperatura entre os extremos, inversamente proporcional à espessura, né? Então, você aí tem a definição da lei de Fourier, né? Aí. Agora, uma coisa interessante sobre decorar e aprender, né? Aqui eu sou contra o enunciado de leis. Eu sou mais assim, você aprender como funciona o enunciado, como funciona a lei. Geralmente a fórmula, né? Por exemplo, essa φ igual a K, que dependendo da natureza do material, que é a área, a diferença de temperatura aí, né? Vocês veem. E sobre a espessura. Você entendendo isso, você sabe a lei, né? Basta você ler. Você não sei como você quer, porque, veja bem, se, de um lado, no português, a lei é enunciada de um jeito. Já no inglês, que o fraseamento é diferente, né? Que é enunciado diferente. No japonês, no esquimó, né? É totalmente diferente. Então, essa lei diz, definir uma lei certinho, aquilo ali, como se fosse aquilo uma coisa cabal, aquilo ali, né? A gente aprendendo, a gente define, sabe definir com as nossas próprias palavras. Então, você sabe aí que aumentando a área, né? Você sabe que o fluxo aumenta com a área, né? A área você tem uma torneira, né? O pequeno sai pouca água, você aumenta o cano, né? Você aumenta o cano, se você tiver água suficiente, vai aumentar o fluxo da água, é claro, né? A diferença de temperatura, claro, quanto maior a diferença de temperatura, mais calor passa, né? Correto? Você põe aqui uma vela acesa, né? Aqui você põe um pedaço de papel, você põe uma vela, você mede, aqui você sente bem pertinho, você sente o calor atravessar o papel. Se você põe 3, 4 velas, vai passar mais calor.
Então, a diferença de potência de temperatura, porque a temperatura aumenta, várias velas queimando, a parafina junto aumenta um pouco o calor. A parafina nem sempre o calor está mais ligado ao material, porque, por exemplo, o babaçu é um dos materiais da casca do babaçu que tem a temperatura mais alta, né? Então, aí, desculpa aí o exemplo, queimando o babaçu vai passar mais, porque ele gera uma temperatura mais alta na casca do babaçu, do coco babaçu. E também a diferença, a espessura, né? É claro que a espessura, você intuitivamente, se é uma coisa mais grossa, passa maior, com mais calor, né? Se vestido com uma roupa leve, você sente, no ar-condicionado, você sente frio. Mas se você botar uma casaca pesada e grossa, você sente mais confortável, porque a temperatura do seu corpo, que é quente, né? É mais quente, vai sair, o fluxo vai sair menos para então, e é um curso dinâmico, um regime de curso constante, ou seja, aquilo vai sair sempre, ele não vai sair e acabar, sempre vai sair. Quando você veste uma, uma, uma capa grossa, sempre vai sair calor do seu corpo, que é a energia do que você come, do que você alimenta, provoca calor no seu corpo, na temperatura, e vai sempre sair aquele regime. Ele não acontece de sair todo o calor e você ficar no frio, né? Ele vai ser porque vai estar sempre funcionando calor. Seu corpo vai estar sempre produzindo calor enquanto você tiver energia, né? Estiver bem alimentado. Agora, se ficar sem energia, morre e esfria. Bem, é isso aí. Então, não é preciso decorar, né? Quando você aprende, você não precisa decorar. O aprender, tudo é gravar. Tanto decorar como aprender a gravar. Só que o aprendizado por decoração, você vai decorar, você fotografa a coisa, né? Você fotografou, que aprendeu ali, decorou, decorou, fotografou ali. E quando você aprende por aprender mesmo, você aprende mesmo, aprender mesmo, você aprende a raciocinar, você grava o raciocínio, né? Você aprende que aumentando a área, né? Bem, se aumentar a área, aumenta o fluxo, se aumenta a diferença de calor, de temperatura entre as duas áreas, aumenta. Se eu aumentar a espessura, diminui, que é inversamente proporcional. E o K? O K depende do material. É claro, se eu usar alumínio, vai passar mais, né? Se eu usar um material mais pesado, um pedaço de braquelite, um tijolo, vai passar menos, né? Porque o material não dá, tem por condutividade térmica, né? Você entendeu? Então é isso. Aí o fluxo é maior. Então depende do colocar sempre, a constante sempre fica no denominador, no numerador, aliás, tá? Então você não precisa fotografar a coisa, porque se vier na prova, vai que a sua cabeça falha e você se esqueça. E aí? Você aprendendo, gravando o raciocínio da forma, sabendo, você não esquece, porque você vai ver, bem, mas aí eu não me decoro, mas eu sei que aumentando deve ser o ar em cima. Diferença de potencial, bem, diferença de potencial, T1, T2, ou ΔI, ΔI, depende do que você usar aí. O E, né? O K em cima. Pronto, já fiz a forma. Agora só vou usar, entendeu? Você decora o processo do raciocínio, ou você grava o processo do raciocínio, não é o jogo, fotografa a coisa e põe na sua cabeça, esquece, né? Até a fotografia que, quando a gente grava com ela, com o tempo ela desbota, né? Imagina uma mente gravada por um processo qualquer aí, neurônios aí, esquece, né? Então é isso. Eu falei que no começo da aula, eu fiz da minha leis qualitativas e quantitativas. Nós sabemos que toda superfície, qualquer que seja, ela dá condução ao calor. Né? Toda superfície, qualquer material que seja, pouquinho ou muito, mas dá. Então, isso é uma lei geral. Agora, a variação disso, a temperatura, vamos variar a temperatura. Variando a temperatura, para cada diferença de temperatura, dá um fluxo, né? O material dá esse fluxo. Eu vario a temperatura, o mesmo carinho, mas vai diferente. Então, isso aí define uma lei quantitativa, quer dizer, quando eu passo pegar a quantidade, definir, variar, eu defino uma lei quantitativa, correto? Então, isso aqui fica correto com esses dois exemplos. Vamos ver agora a lei física. Vamos ver agora a lei física. Quando fatores interferem direto ou indiretamente numa lei física, que permite avaliação quantitativa, né? Considera esses fatores uma grandezas físicas. Ok? Então, quando os fatores interferem direto ou indiretamente numa lei, né?
averiguar sobre uma experiência numa lei, esses fatores de grandezas físicas. E aí também, quando isso acontece, é uma necessidade de uma padronização, né? Então aí nós temos sistema de padronização, né? Logo quando começou a se pesquisar os fenômenos, geralmente cada cientista procurava padronizar de uma maneira, né? Então aí geralmente dava uma confusão danada. Um media de um jeito, outro media de outro, outro media na Inglaterra era de um jeito, no Japão do outro, aqui em Portugal. Aí dava uma confusão danada quando eles tentaram, os congressos que haviam, né, tentaram padronizar, né, um método sistema internacional de medida, né? Tentou padronizar. Nós vamos ver daqui a pouco, eu vou botar aí o sistema internacional com algumas grandezas com essas unidades. Exatamente? Então, aí, grandezas físicas, né? Vocês têm uma ideia do que seja uma grandeza física. É tudo aquilo que, quando interfere, os fatores que interferem numa lei, né, que eu estou pesquisando, eles podem ser medidos, avaliados, como nós fizemos agora, quantitativamente, aqueles fatores que se constituem numa grandeza física, né? Quantidades físicas, grandeza, né? Ok? Agora vamos passar para a pesquisa científica. Então, a pesquisa científica, ela segue uma certa ordem progressiva, né? É tudo organizado para dar a coisa sair corretamente, né? Não pode ser feito de qualquer maneira, senão não se vai entender nada, né? Vai ficar uma confusão, uma mistura, uma bagunça, né? Desculpa a expressão. Então, tem um método chamado método científico, que é observação e experimentação. Primeiro, a observação é o exame atento do fenômeno, né? Atento do fenômeno. Dependendo do fenômeno, a gente pode usar o microscópio, né? Se for um fenômeno sobre a Terra devido do céu satélite, se for um fenômeno astronômico, telescópio, né? Se estivermos medindo na corrente elétrica, como o exemplo lá da lei de Pauly, nós possamos usar um amperímetro, né? Ou então um voltímetro, né? Correto? A gente pode fazer isso. Primeiro, sim, a observação. E depois a experimentação. A experimentação, geralmente, quando a gente observa na natureza, a gente observa o fenômeno na natureza. Mas não conformado com isso, quer saber mais, né? Então procura produzir no laboratório, reproduzir no laboratório, se for possível, né? Claro, tem fenômenos que não dá, né? O Papa Bento XVI, ele disse que ele considerava o evolucionismo como uma teoria que não tinha sustentação, porque ela não podia ser reproduzida em laboratório. Realmente reproduziu o evolucionismo em laboratório, né? Milhões de anos aí em laboratório, né? Realmente não dá, né? Agora, não é por isso também que vai se desprezar totalmente, né? Tem que ver isso bem, pesquisar bem, né? Procurar bem, antes de proclamar uma coisa dessa, né? Quando a gente não pode afirmar uma coisa, é bom ficar calado, né? Até poder afirmar com segurança. Então, experimentação em laboratório. Então, primeiro, eu ponho tudo sob controle, né? Eu vou fazer uma experiência sob controle. Se eu tiver um laboratório, as experiências de controle de temperatura, de pressão, de umidade do ar, eu controlo isso tudo. Se não, se for um fenômeno assim que eu não possa controlar, pelo menos eu anoto as condições em que foi realizada a experiência, né? Eu não tenho controle, mas a natureza está aí, então eu anoto com um laboratório qual era a pressão, qual era a temperatura naquele momento, né? Se eu não tiver equipamento para controlar a temperatura, a pressão, né? Um laboratório mais humilde, que tem que aproveitar as condições do local, né? Do ambiente exterior, para realizar a experiência, né? Então tem temperatura, pressão, essa coisa toda. Depois do resultado, eu pego o resultado, para que eu consiga o resultado, eu altero uma das variáveis e vejo uma variável e vejo a alteração das demais variáveis. Uma eu vou alterar, a outra eu vou verificar. A segunda depende da primeira alteração. E vou montar isso aí sobre forma matemática, né? Montar isso sobre forma matemática, se for uma experiência que contenha números, né? E vou fazer, depois de anotar sobre forma matemática o resultado, fazer uma tabela e tratar de forma matemática, né?
transforma matemática, vai um tratamento matemático, e depois fazemos definir uma lei matemática, né, que reja aquele fenômeno, se for números, é claro. Aqui na nossa física, aqui no caso, é números, né? A física trabalha com a matemática, né? A linguagem da física é a matemática, é como o português as letras, né? A língua das línguas são as letras. E o método científico, ele pode ser tanto usado para pesquisa, né? Para pesquisar uma coisa nova, ou então para comprovar algo que foi pesquisado, já foi aceito, né? Mas aí existe sempre aqueles que querem contestar, então aí servem também. Ele faz pelo mesmo método científico, ele não vai fazer de uma forma desordenada assim, não. Se ele tiver um resultado, muita gente vai contestar, mas está errado aqui, está errado acolá. Ele faz certinho, tá? Agora eu quero falar com vocês a respeito de um outro assunto aqui, já na parte de matemática, sobre notações científicas, sobre ordem e grandeza. A notação científica, quando você tem um número muito grande, né, e com muitos zeros, você pode pegar aquele número grande, gigantesco, transformar num número pequeno, usando potências de 10, né? Fica mais fácil, assim, de trabalhar. Isso tudo para você poder trabalhar, porque você pega um número tão grande, cheio de zero, vai ser meio complicado para você trabalhar, fazer as contas, tudinho, né? Se bem que hoje as máquinas, mas também a gente não vai abusar das máquinas, né? Nos colégios, nas provas, não é permitido usar máquina, tem que usar na máquina, então aí vai transformar um número grande em notação científica fica muito mais fácil, né? Então, vamos pegar um número, o primeiro caso aqui, vocês vão aprender na prática. Tem um caso aqui, eu tenho 19 milhões aí, correto? 19 milhões. Eu quero pôr isso sobre notação científica, correto? 19 milhões. O que é que eu faço? Eu vou lá para o número da direita, o último número, né? Pego depois do número, é o último zero. Põe um ponto ali e vem, correndo da direita para a esquerda. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí no 7, que é o número, na posição que é o número 9, eu tenho só um lá na frente, né? Observe que você tem que parar de contar justamente com esse número da frente, esse número que é o número do algarismo significativo, tem que ser um número maior ou igual a 1 e menor que 10, né? Então, 1 é igual a 1, então serve aí. Então, você para aí, entre o 1 e o 9, e põe uma vírgula, tá? Aí você vai lá para baixo dele, né, se for para baixo ou para o lado, e põe o 9,1, você botou uma vírgula, vezes 10. Aí você conta quantas casas você pulou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E põe o 7 lá em cima na potência de 10. Pronto. É potência de 10. Evidentemente, na matemática, você aprendeu com o seu professor a trabalhar com potências, né? Quando soma, subtração, aí você tem que trazer já lá do seu colégio, lá, né? Nas séries anteriores, isso quando você viu trabalhar com potências, né? Agora, vamos ver outro. São 231 milhões, né? 231 milhões. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou lá para o último número da direita, depois dele, o último zero, né? Da direita. Vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí 7, 8, 8. Você observa que ficou um número sozinho na frente. Esse número aí, o número que tem que ficar 23, não pode ser, porque o 23, ele é maior que 10, né? Tem que ser menor que 10, então ele é menor que 10. Ele é maior que 10, então tem que ser menor que 10, maior que 9. Então não pode ser. Então eu vou lá para o 2, né? O 2 sim fica sozinho na frente. Geralmente fica o sozinho da frente. Geralmente não. Sempre, né? Fica um sozinho na frente. Então fica o 2. O 2. O 2 é maior que 1 e menor que 10. Então eu ponho a vírgula aí, tá? Aí eu vou lá para frente. Como é que fica? 2,31, né? Eu ponho e um bocado de zero. Agora eu ponho 10, aí eu conto as casas. 1, 2, da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 8, né? Correto? Vamos agora para o caso de números decimais, né? Então eu tenho aí o número 0,1. Agora eu tenho 3 zeros, mais 6 zeros e o número 31, né?
Nesse caso, eu pego a vírgula aí, depois desse primeiro zero, e conto até chegar a um número que seja maior que 1, mas igual a 1, menor que 10. Aí vou lá, né? Aí já 1, 2, 3, vou da esquerda para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É aí, né? Então põe aí vou pôr a vírgula aí, 3,1 vezes 10, aí conto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bem, como é um número decimal e foi da esquerda, ou melhor, foi da esquerda para a direita, é menos 7, né? Eu ponho um 7 e ponho um menos, tracinho menos aí, correto? Porque o número decimal, quando é menor que 1, o resultado aí que eu contei, que eu botei em notação sistêmica, quando é maior que 1, né, que vários zeros depois, fica positivo. Quando é vários zeros menor que zero, né, mas com vírgula 0, 0, 0, menor que 1, né? Aí você põe o sinal negativo. Agora o quarto, vamos lá, zero. Zero, nós temos 0, nós temos aí 4,0302. Como é que eu faço? Eu pego ali a verso lá na esquerda, vou contando, lá no zero. 1, 2, 3, 4, 5. Aí ficou 3, ficou um número só, né? Que é maior que 3, que é maior que 1 e menor que 10. Aí eu paro aí. Aí então fica 3,02 vezes 10, aí eu conto 1, 2, 3, 4, 5. 5 menos 5. Tá ok? Agora, pessoal, aí vocês veem a tabela aí na da tela rapidamente. Vocês têm isso no livro você, pois aí, só para vocês terem uma ideia. A tabela da potência, as potências inteiras, o prefixo e os símbolos. Correto? Tá aí, vocês podem ver. No livro de vocês, nos livros de tabela tem, correto? Só para vocês verem aí, tá? Vamos passar adiante. Vamos ver agora a ordem de grandeza. Como é que eu defino a ordem de grandeza? Eu tenho um número aí, 2,32 vezes 10 elevado a 20, né? Então, esse número aí da frente, 2,32, quando ele for menor ou igual a 3,16, essa técnica, 3,16, você deixa como está, você não mexe nele. Então, a ordem, o número todinho como está. E você apanha a potência 10 elevado a 20 e dá com o resultado. Então, a ordem de grandeza 10 elevado a 20. Essa aí é a ordem de grandeza. Viu? 3,16. Aí você não tem jeito, você vai ter que gravar. 3,16. Esse é o número. 3,6. Então, menor que 3,6, você deixa como está. Você tira o número da frente e põe o número de trás como resultado. A ordem de grandeza 10 elevado a 20. Essa é a ordem de grandeza. Porque o número da frente, né? O número da frente, que aí no caso é 2,32, é menor que 3,16. Vamos ver agora o número 5,1 vezes 10 a menos 4. Então, vamos ver. Esse número da frente é 5,1. 5,1 é maior que 3,16. Nesse caso, você soma a potência, que pode ser um número positivo ou negativo, aí no nosso caso negativo, o número 1. Correto? Então, o que eu faço? 4 menos 4 mais 1, lá a operação com números relativos, né? Dá o quê? Dá menos 3. Então, esse é o resultado. A ordem de grandeza 10 vezes 3 vezes menos 3. 10 igual a elevado a menos 3. Observe que não é o menos 3 que é a ordem de grandeza, é 10 elevado a menos 3. Tá? Assim como na anterior também é 10 elevado a 20. Tá? Não é 20, é 10 elevado a 20. Correto? Bem, pessoal, nossa aula acaba aqui, né? Eu espero que vocês tenham gostado, tenha sido proveitosa para vocês. E nós voltamos na próxima aula. Sem mais para o momento, um abraço.